reflexionando. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Sem a presença de Deus não há ambiente bom, não há lugar adequado para se ficar. Sem a presença de Deus não há alegria, não há contentamento. Sem a presença de Deus não há vida plena, não há sentido na vida. Sem a presença de Deus, a alegria e a dor têm o mesmo sentido. Sem a presença de Deus, para onde iremos nós? Não há norte para a nossa existência. Sem a presença de Deus, estamos sós, vagando sem rumo, como um barco à deriva. Sem a presença de Deus, a comida perde o sabor, se esvai o perfume da flor. Sem a presença de Deus, a vida é como um mar sem água, sem sal, sem ondas, sem espumas. Do que adianta construir uma casa e Deus não poder habitar nela com você? O templo pode ser tão luxuoso como o templo de Salomão, mas se não tiver a presença de Deus, não passa de um lugar qualquer. Do que adianta ter arca? Do que adianta ter um menorá de ouro puro? Do que adianta ter uma mesa de cedro do Líbano? Do que adianta ter todas essas coisas e muito mais se não tiver a presença de Deus? Certo dia disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deus está tão aborrecido com o povo que chega para Moisés e afirma que foi Moisés que tirou o povo do Egito. É como se Deus não quisesse ter mais nenhum relacionamento com os hebreus e tivesse desistido deles. O Senhor Jeová decide que enviará um representante diante de Moisés e de todo o povo, e não irá mais andar à frente daquelas pessoas, porquanto era um povo de dura cerviz, e por essa razão os consumisse no caminho à terra prometida. E ouvindo o povo essa má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Mediante a uma resolução divina, o povo tomou um choque de realidade e buscaram a humilhação perante o Senhor. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor
saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Moisés decidiu se afastar do povo, buscando ter uma relação de comunhão pessoal com Deus, tentando com isso aplacar a ira do Senhor. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. A conduta do legislador e estadista Moisés é antagônica ao posicionamento de muitos líderes contemporâneos, os quais preferem agradar e servir o povo e não a vontade suprema de Deus. A escolha do libertador dos hebreus é agradar e servir a supremacia divina. E quando fazemos essa escolha, o sistema ergue-se contra o posicionamento, exercendo seu poder arbitrário e ditatorial. Todavia, é mais plausível posicionar-se do lado de Deus do que do lado do povo. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés demonstra uma inquestionável segurança no tocante à escolha que fez. O líder dos hebreus, com isso, metaforicamente, fala para a nação hebreia que o mais importante para ele é servir e fazer a vontade de Deus e não a dos homens. Porque quando tomamos tal posicionamento, passamos a vivenciar de um relacionamento perfeito com o divino, passando também a desfrutar da sua presença, e nesse convívio somos notados e notamos o comparecimento de Deus, ouvindo a sua voz e suas revelações. Entretanto, os filhos da carne não conseguem discernir as coisas do Espírito. Como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele nos virá como a chuva serólea rega a terra.